Olá, meus queridos, que Deus abençoe todos vocês. Neste dia está bem frio aqui e no improviso continuamos, aguardando o momento em que Deus permitirá que voltemos a nos reunir novamente, todos juntos no lugar que Deus nos deu. Vamos orar pedindo que Deus possa nos abençoar. Mas antes disso, eu peço que vocês visitem a página da nossa igreja, comunidadehebron.com.br. Lá vocês poderão visitar a área de e-books e vocês podem baixar os livros que eu tenho escrito de graça, em vários formatos, PDF, EPUB, que serve para todo tipo de celular e tablet, e também no arquivo MOB, que é aquele arquivo que serve para o Kindle, que é um leitor digital. Então, eu ofereço a vocês esse material e foi lançado a semana passada o primeiro volume de um comentário meio assim, com um caráter devocional, do livro do Apocalipse. E o volume 1 está lá para você baixar, e nós tratamos ali sobre as 7 igrejas da Ásia, até o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Muito bem, eu quero agradecer a todos que estão presentes, nesse momento, assistindo a este vídeo, e convido todos para orarem comigo, por favor. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa, Pai, este momento que nós temos recebido de Ti. Que nós o valorizemos com todo o coração, a fim de que o Senhor receba todo o nosso louvor e a nossa gratidão, porque temos realmente sido abençoados pelo Senhor. O mundo todo vive um caos, um medo, assustado, porém nós sabemos como toda a história terminará. E aguardamos ansiosamente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ir para a eternidade e vivermos na Tua presença, te servindo lá. Livre de todo o poder e da presença do pecado, do mundo e do inimigo de nossas almas e da nossa natureza humana. Falível, pecaminosa, impura, que nos leva a tantas armadilhas. Mas graças a Deus que o Senhor nos tem dado a vitória. Neste momento, Pai, eu coloco o meu coração nas Tuas mãos para pedir a Ti que me livre das opiniões pessoais e me leve a falar das coisas do Teu reino, em nome de Jesus. Ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos elevados. Amém. Queridos, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. E sempre que nós compartilhamos a palavra de Deus com vocês, nós procuramos entender o propósito dela. Nós não lemos a Bíblia simplesmente por lermos. Nós não vamos meditar por meditarmos. Nós precisamos entender quais são os objetivos que ela estabelece. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver.
E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite eu quero dar sequência a alguma coisa que falei a semana passada. Então eu colocaria como uma segunda parte do tema o sofrimento humano e os propósitos de Deus. O nosso texto base está em Gênesis capítulo 37, versículos 1 ao 4, que eu os convido para ler comigo agora. Vamos ler, por favor. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. E o mais interessante é que essa túnica, nos originais, aparece como uma túnica colorida. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Muito bem. Assim nós lemos Gênesis 37, versículos 1 ao 4. Como eu disse anteriormente, estou dando sequência ao que comecei a falar na última terça-feira, procurando mostrar a todos vocês que nós não estamos distantes dos olhos de Deus e que Ele é soberano sobre todas as situações que nos acontecem, tanto boas como más. Mas, porém, todavia, contudo, nada nos acontece por acaso. Porque servimos a um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas. Servimos a um Deus que é onipresente. Ele está sempre presente. E Ele é onipotente. Possui o pleno e o perfeito poder. Deus não tem um poder para dominar. O poder de Deus organiza, Ele cria, traz harmonia, traz saúde, traz paz. Nesta meditação que compartilho com vocês, vou falar sobre José, o filho mais novo de Jacó, sendo este Jacó filho de Abraão, portanto José era neto de Abraão. Quero mostrar para vocês como Deus dirige a história humana e a de seus filhos para bons propósitos, para os seus propósitos. E a seguir, eu quero fazer um resumo da vida de José e depois compará-la à história de Jesus enquanto esteve na terra, na carne, e também compará-la à vida da igreja antes do retorno do nosso Mestre, o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o resumo da história de José. Um dia José, a pedido de seu pai, foi se encontrar com seus irmãos, enquanto esses estavam lá no campo cuidando das ovelhas. E quando eles viram José,
Qual foi o sentimento que eles demonstraram? Ódio, inveja, raiva. E começaram a fazer planos para matá-los. Um dia, os seus irmãos se reuniram para arquitetar essa coisa cruel, esse plano cruel. Então, Rúben, um dos filhos de Jacó, procurou salvar a vida de José, dizendo, não, vamos jogá-lo num poço, porque ele queria voltar depois que os irmãos fossem embora, e ele iria retirá-lo de um poço seco e vazio, pois os irmãos poderiam acreditar que ele morreria ali de fome. Então Rúben teve essa ideia, e tudo estava certo, vamos jogá-lo no poço. José então se aproximou de seus irmãos, e eles o que fizeram? Arrancaram a sua túnica. Reparem bem, a túnica que ele ganhou de seu pai, longa, bonita, colorida, e então arrancaram a sua túnica e o jogaram para dentro do poço vazio e seco, conforme a orientação de Rúben. Imagine, eles se sentaram agora para comer. Mas a ideia de matar José ainda prevalecia. Então surgiu mais um irmão que não queria participar desse crime e disse, em vez de matá-lo, por que nós não vendemos a caravana ismaelita que por lá estava passando? E fizeram isso. Mais tarde, quando Rúben voltou e foi ao poço para retirar José, não encontrou lá. O poço estava vazio. Então, qual foi a saída? Mataram um cabrito, mataram um animal e pegaram a túnica de José e manchá-la totalmente de sangue e levaram essa túnica ao seu pai Jacó, dizendo, pai, um animal selvagem atacou seu filho, nosso irmão, José, e o matou. Aqui está a túnica dele, manchada totalmente de sangue. Foi o que restou. Por um longo período de tempo, Jacó não pôde conter sua tristeza. E ele promoveu um luto. Ninguém conseguia consolá-lo. O sofrimento deste homem foi terrível. Mas aqui eu quero abrir uma nota. Porque nós temos a ideia que tudo que nos acontece de ruim é culpa de Satanás. É culpa de Satanás. Não é bem assim. Não foi Satanás que operou o mal na mente de seus irmãos, dos irmãos de José. Quero me referir. Então, Satanás não pode pegar uma pessoa e torná-la perversa. Mas ele pode aprimorar a perversidade dessa pessoa. Você entende? Ele pode aprimorar a imoralidade, a maldade, a dureza do coração, a frieza, por meio de seus recursos. Ele cria situações e as oferece a essas pessoas. Agora, os irmãos de José já tinham maldade, perversidade dentro de si. Eles não gostavam daquele rapaz. E eles tiveram uma grande oportunidade para expressar todo o mal que havia dentro de si. Satanás criou a oportunidade. Lá vem o sonhador. Não foi isso que eles disseram? É isso que está na Bíblia. Portanto, eles eram responsáveis pelos seus atos morais. Porque se fosse Satanás que os tivesse feito perversos, então eles não seriam culpados do crime.
eles não seriam culpados de serem perversos, mas eles alimentaram a si próprios, eles seguiram suas paixões, a sua natureza humana. Então, Satanás usou a maldade que residia dentro deles para tentar, procurar destruir a vida de José. Porém, Satanás não faz a menor ideia sobre os limites que Deus impõe a ele. Os seus planos, sabemos, são terríveis e nós não os ignoramos. Nós os conhecemos, o apóstolo Paulo diz, nós sabemos como ele age. E por isso nós não devemos ter medo dele. Não é a ele que nós temos que reverenciar, não é ele, diante dele, que devemos nos arrepiar. Mas todo o nosso temor deve ser dirigido a Deus, porque ele tem poder para nos livrar ou não. Muito bem. José agora está no Egito, vendido pela caravana ismaelita a um funcionário do faraó chamado Potifar. Era o comandante da guarda de faraó. E então José foi servir na sua casa como mordomo. Porém, José era um homem simpático, bonito, e a esposa de Potifar se apaixonou por ele, passou a cobiçá-lo e fazer convites e investidas imorais para que ele fosse com ela para a cama, e ele não aceitou, ele estava sempre recusando. Ela não aceitando a resistência e o desprezo de José por ela. Um dia chamou os funcionários da casa e disse: olha, querendo se vingar de José, esse moço tentou me estuprar. Aqui está a túnica dele, a roupa dele, ele fugiu, largou aqui. E quando Potifar chegou, ouviu essa história e o que ele fez? Colocou José na prisão. Olha que situação. Onde está Deus nisso? Ah, tudo é o diabo. Muito bem. Na prisão, José conhece um padeiro e um copeiro, que também estavam lá por terem desagradado Faraó. Em um momento daqueles anos lá, eles tiveram sonhos. E Deus, então, fez com que José interpretasse esses sonhos. E esses sonhos chegaram até, a interpretação desses sonhos chegou até Faraó. E realmente a interpretação foi verdadeira. Faraó acreditou e colocou José num alto cargo político do Egito, um título como de primeiro-ministro. É quem manda. E o sonho de José falava de uma grande seca, de uma grande fome. E José então administrou o Egito e guardou o alimento. E quando a seca veio, eles não passaram fome. Agora percebam, a família de Jacó, seus irmãos vieram pedir auxílio no Egito, porque lá onde eles estavam, na terra de Canaã, não havia comida. José ocultou a sua identidade de seus irmãos, mas não deixou de ajudá-los. Eles tinham que aprender uma lição. Eu vou resumir aqui. Enfim, a convite de José, seus irmãos e sua família se estabeleceram no Egito, nas terras de Gósen, um lugar onde havia muito pasto, porque os israelitas, os hebreus, eram bons pastores, coisa que os egípcios não gostavam muito. Então eles ficaram naquela parte muito nobre do Egito. Porém, depois Jacó ter visto seu filho e se alegrado, chegou o tempo da sua morte. Todo mundo tem que morrer.
Jacó morreu e os seus irmãos ficaram temerosos, com medo que Jacó, ou que José, estou fazendo uma confusão de Jacó e José, tudo J, né? Eles ficaram com medo que José se vingasse deles agora, que José não havia se vingado porque o pai estava vivo. Mas agora que o pai estava morto, José vai se vingar de nós. E o que nós vamos fazer? Vamos criar uma história. E criaram. E foram até José e disseram: olha, José, o nosso pai Jacó, o teu pai Jacó, pediu que nós viéssemos aqui, porque era um dos seus desejos que você nos perdoasse. E então o que eles fizeram? Se curvaram perante ele. Um sonho que José teve lá na terra de Canaã está se cumprindo. E o que foi que José disse a eles? Em Gênesis capítulo 50, versículos 19 ao 21, é o que eu quero ler com vocês agora. Vamos ler esse texto da Bíblia, por favor. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Veja bem o que ele diz: eu não posso me colocar no lugar de Deus. Não tenham medo. Por que ele está dizendo isso? Porque é Deus que tem o poder de exercer justiça, e se houver alguma vingança, é Ele também quem a faz, não o homem. Então, no verso 20, ele diz: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Percebe? José está dizendo: é verdade que vocês fizeram isso. José não encobriu o pecado deles, de seus irmãos, mas deixou claro, ensinou aos seus irmãos que Deus estava por trás de tudo aquilo. Eles eram responsáveis, Deus iria cobrar deles o mal que eles fizeram. Mas Deus estava por trás de toda a história. Deus estava acima até mesmo das opções, das escolhas humanas. E ele atuava por meio da liberdade humana para realizar os seus planos. Deus, meu irmão, te deu liberdade para fazer o que quer. Mesmo que você peque ou acerte, você não irá impedir Deus de realizar seus planos. Você pode afetar os planos de Deus para a sua vida, mas nunca poderá impedir que Ele realize aquilo que Ele tem que fazer e já planejou fazer desde a eternidade por meio de Cristo Jesus e a sua igreja, o seu povo. Então, no verso 21, não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Eles aparecem a José de novo com mentiras. Não é assim o povo de Deus? Alguém me pergunta: Walter, como é que a situação vai ser agora? Tudo vai mudar, não vai? Vai sim, o mundo vai ficar cada vez mais medroso. Mas e o povo de Deus vai mudar? Não. O povo de Deus vai continuar mentiroso. Vai continuar se esquecendo de Deus. Alguns vão se arrepender e vão mudar sua conduta, mas a maioria não vai. Vão continuar buscando o que sempre buscaram: a mentira, o engano, a hipocrisia. Eles querem se divertir, eles querem se mostrar, se acham estrelas, influências não sei do quê.
O preço a ser pago pelo Evangelho não é uma boa cama. Não é beber todos os dias ou comer bem. O reino de Deus não é questão de comida ou bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. É ter prazer em Deus. Mesmo quando estas coisas materiais nos faltam. Aí está José. O seu prazer em Deus é tanto que ele não se coloca no lugar de Deus. Ele sabe da índole de seus irmãos e mesmo assim ele os perdoa. E oferece a eles o que? Ajuda. José quer abençoar não só com palavras, mas com atitudes. Ele é gracioso, ele é um instrumento da graça de Deus. José é um exemplo para cada um de nós. José sofreu sem entender nada. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, um verso tão bem guardado em nossos corações, que eu gostaria que vocês lessem comigo agora. Vamos ler. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Reparem neste versículo, a última parte. Deus chama pessoas de acordo com o seu plano. Deus não chamou você para realizar os planos que você quer, os planos que eu quero. Nós somos chamados para realizar os seus planos, os planos de Deus. A igreja não entende isso. Não há quem explique, não há quem tenha cabeça para entender essas coisas. O tempo todo nós estamos sendo enganados por pregadores que só pensam em dinheiro, só pensam em fama, só querem enganar o povo de Deus, tirar das ovelhas de Deus a sua gordura, a sua lã. São mentirosos. Ficam aí brigando na internet, discutindo sobre fé, e fé nenhuma possuem, porque eles não morrem para si mesmos. Ficam falando dos pecados de cada um de outro e citando nomes. Para que essa vergonha? Nós precisamos nos arrepender, admitir que somos errados, falhos e que estamos de pé por causa da graça e da misericórdia de Deus. Ele nos chamou de acordo com o seu plano, para amá-lo. Se você não ama a Deus, você não vai buscar os seus planos. Guarde bem o que está escrito aí. Uma pessoa que ama a Deus e segue os planos de Deus, ele vai ter noção, ele tem consciência que todas as coisas estão agindo para Deus realizar esse plano. E isso é o bem que tanto Ele quer como Deus quer. O bem que Deus quer é o bem que eu quero. O bem que Deus quer é o bem que você quer. É o bem que a igreja deve desejar. De que maneira pode ser aplicada a expressão de Paulo? Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida de José, Deus enviou José ao Egito para administrar e preparar toda aquela terra para a fome que estava por vir, não é? E por meio disso, abençoar muitas vidas e salvar a sua própria família. Deus fez com que a sua família se mudasse para o Egito, a fim de que ali prosperasse e se multiplicasse. Depois, no futuro, os filhos de Israel, ou de Abraão, Isaque e Jacó, eu disse no início que
José era neto de Abraão, mas ele era bisneto. Vamos corrigir aqui, tá? Ele era bisneto de Abraão, neto de Isaque. Então, eu sei que algumas pessoas dizem assim, não, vão escrever no chat, calma, já está tudo certinho. Todos nós piramos de vez em quando. É muita informação. Ainda mais para uma pessoa que está ficando velha, como eu. Mas enfim, os filhos de Abraão, Isaque, Jacó e Israel se multiplicaram no Egito. Mas chegou um tempo em que eles se tornaram escravos. E pela mão poderosa de Deus foram libertados por meio de Moisés. Tudo isso aconteceu pela vontade divina. E o Senhor usou a pecaminosidade humana dos irmãos de José para abençoar seu filho, a quem ele amava e este amava a Deus. Uma coisa interessante nesse texto, que me chama muito a atenção, é o fato de que o ódio dos irmãos de José se tornou mais ferrenho e foi se desenvolvendo após ele ter ganhado aquela túnica de seu pai. Se aquela túnica não existisse, não haveria existido o quê? A inveja. Não existindo a inveja, não haveria o ódio. Não existindo o ódio, não haveria o plano para matar José. Não havendo plano para matar José, não existiria a trama por parte de seus irmãos de vendê-lo aos ismaelitas. E se não existissem os ismaelitas, José não chegaria no Egito. Se não fosse a mulher de Potifar, José não estaria na prisão. Se ele não estivesse na prisão, ele não teria interpretado os sonhos do padeiro e do copeiro. Sem a interpretação dos sonhos, ele não seria levado a Faraó. E sem o Faraó, ele não seria elevado ao cargo de primeiro-ministro da nação mais poderosa de todo o mundo na época. E se ele não tivesse governando o Egito, o povo de Israel não estaria lá. E se não estivesse lá, não existiria Moisés que o tiraria de lá e o levaria de volta a Canaã. E se não existisse Moisés que os levasse de volta a Canaã, não existiriam os profetas, os reis, não existiria Jesus, o Cristo, e nós estaríamos fora da eternidade. Olha, uma coisa vai linkando a outra. E você vem com essa conversa de que tudo isso foi um acidente, foi uma obra do acaso. Tudo era plano de Deus. E quando tudo começou a virar de pernas para o ar, na história de José, quando isso aconteceu? Quando ele ganhou uma simples túnica longa e colorida. Uma túnica que José ganhou de seu pai. A história de José é muito semelhante à história de Jesus. José, ele viveu em um ambiente onde havia escuridão. Os filhos de Jacó não eram corretos. Jesus veio quando a humanidade estava vivendo num período de trevas, e mesmo desisto, através do Evangelho de João. A escuridão significa o quê? Um tempo de ignorância espiritual e moral acerca das leis de Deus, dos preceitos de Deus, do que Deus tem a dizer ao homem. E Jesus veio para brilhar sua luz.
trazer os preceitos da palavra de Deus. Ele não veio ensinar ninguém a dançar ou cantar, ele veio ensinar as pessoas como eles deveriam respeitar a Deus, andar na presença dele, ter comunhão com ele. Mas a humanidade, em vez de amar a Deus, odiou. Em vez de amar Jesus, o odiou. Odiou seus ensinamentos, odiou a sua presença. Enfim, não havia lugar para ele neste mundo, entre os homens. Era necessário tirá-lo de cena. Era necessário matá-lo. Muito parecido com José. Lá vem o sonhador. Quem ele pensa que é? Quem é ele para realizar milagres nos sábados? Não era isso que falavam de Jesus. Quem é ele para ensinar no pátio do templo? Mas foi Satanás que fez isso? Não, Satanás usou o ódio que já existia na população religiosa e na liderança religiosa para tentar destruir Jesus antes que ele cumprisse os planos que Deus havia preparado para ele. Porque Jesus falava abertamente sobre a sua morte e ressurreição. Do mesmo modo, neste mundo não há lugar para a verdadeira igreja, pois ela representa uma ameaça a Satanás e a todos os seus demônios. Não há lugar para o povo de Deus. Não há lugar. Porém, nenhuma tentativa humana para matar Jesus deu certo. Não pode dar certo. Não poderia dar certo. Porque Deus estava dirigindo a sua vida. Jesus só iria morrer no tempo de Deus e não quando as pessoas quisessem. Você também só vai morrer quando Deus quiser. Você não vai morrer antes da hora. A menos que você não queira levar sua vida a sério. Através de todo o sofrimento de Jesus, Deus estava ensinando à humanidade como é a condição humana no que se refere à sua espiritualidade e à sua moralidade. O constante desejo dela em responder negativamente aos apelos incessantes do amor de Deus por ela. Ele nunca quer, sempre rejeitando. Em vez de amar a Deus, o homem diz que é melhor tirá-lo de cena. Vamos colocar outra ideologia, vamos colocar outra coisa no cenário, vamos colocar outro ensinamento. O comunismo diz que a religião é o ópio do povo. Não quero entrar em política, mas gostaria muito de falar o que é ópio. Um dia, esses homens vão responder perante Deus. E sabe onde está Marx agora? No inferno. Ele está lá, porque ele não se arrependeu. Apesar de ter para trás uma família cristã, ele abandonou os princípios da fé e nunca mais voltou para Deus. Ele e todos os seus assistentes. Não há como tirá-los de lá. Não há como se arrepender lá. A chance de se arrepender é agora. Vamos tirar Deus da história. Vamos apagá-lo. E Satanás vai usar o ódio que as pessoas têm pela verdade. Porque Deus não é fake news. As pessoas têm medo de Deus porque ele fala a verdade. Vamos apagar a realidade de Deus. Não vamos deixar as pessoas tendo vontade de ter comunhão com Ele. Elas podem nos atrapalhar. O mundo quer nos tirar da presença de Deus, de uma vida de comunhão com Jesus. Ele quer dizer que a nossa igreja, ou a igreja de Cristo, é uma avacalhação. A Bíblia é um livro escrito por homens, não é inspiração divina coisa nenhuma. A Bíblia, meu irmão, nasceu do hálito de Deus, do sopro de Deus. Ela é um milagre.
O mundo não quer que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. E o pior de tudo, que não é só o mundo, mas os cristãos carnais fazem parte desse grande exército também. Assim como José falava dos erros de seus irmãos ao seu pai, Jesus também veio denunciar os erros das pessoas ao pai. O apóstolo Paulo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos leva a Deus, é Ele que leva os nossos pecados a Deus para serem queimados. Você escolheu um caminho de vida e agora você está longe de Deus. Você tem que se arrepender e voltar para Ele o quanto antes que a sua vida acabe. Porque os seus erros morais e espirituais criam uma ruptura no seu relacionamento com o Pai. Eu garanto que os irmãos de José devem ter sido repreendidos por Jacó muitas vezes, devido à péssima conduta, a sua péssima conduta. Jacó ficava sabendo dos seus erros por meio de José. Mas o que eles fizeram, em vez de se arrepender, preferiram matar José. Em vez de ouvir o que Jesus tem para dizer, eu prefiro fechar os ouvidos, eu prefiro matá-lo dentro de mim, eu não quero ouvir sua voz, eu quero prazer, eu quero sexo, eu quero a imoralidade, eu quero a bebedeira, eu quero as drogas, eu quero a noitada, eu quero amigos vagabundos, imorais, indecentes, eu ando com todo o lixo, com a escória. Eu não quero uma vida digna. Isso não me dá prazer. É isso que o mundo faz com você, se você não abrir os seus olhos. Em vez de se arrependerem, eles preferem destruir a voz de Deus, o Evangelho de Cristo. Eu penso que aquela túnica colorida e longa, que José ganhou de seu pai, representava alguma coisa. A alegria de Jacó, por ser velho, gerou um filho. O tempo da sua morte estava chegando e ele queria desfrutar bons momentos com seu filho. Com um filho que era íntegro, honesto, temente a Deus, carinhoso e respeitoso, e além disso, mostrava sinais de ser um homem protetor de sua família, coisa que ele fez lá no fim, quando ele disse, eu vou cuidar de vocês. E o seu pai, observando estas características, o abençoava. Como é que Deus não vai abençoar uma pessoa assim? Entretanto, tanto o inferno como cristãos carnais e o mundo odeiam as pessoas que vivem para glorificar a Deus. Eles não suportam essas pessoas. Eles têm raiva, não se sentem bem perto delas. Eles odeiam porque têm inveja das bênçãos que Deus dá a eles. Mas nem sempre essas bênçãos são materiais. Por que inveja? Paulo só tinha pedrada, açoites, chicotadas, cadeias na sua frente, e as pessoas tinham inveja dele. É porque ele tinha muito de Deus na sua vida. Isso incomoda. As pessoas ficam incomodadas com aquelas pessoas que têm intimidade com Deus. Essas pessoas passam a ser odiadas. E elas precisam ser retiradas de cena. Não há lugar no mundo para elas. O mundo não é digno delas. Não é isso que diz Hebreus? Não há dúvida que Deus vai usar essa gente contra o Evangelho. E há a vida de sentir prazer em Deus. Ai daquele que demonstrar prazer na palavra de Deus, na igreja, numa vida cheia do Espírito Santo e no Pai. O Senhor tem dado uma roupagem de alegria aos seus filhos verdadeiros. Aqueles que vivem para amá-lo, aqueles que querem
seguir os seus planos. Aqueles que querem que os planos de Deus se realizem. Ele os veste com a armadura descrita por Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículos 14 e 18. Eu não vou ler, depois você pode ler. Você pode parar o vídeo e ler. Essa armadura toda, repare em cada peça. Cada peça dessa armadura representa uma característica da pessoa de Cristo. A verdade é que o mundo não faz nada para ser amado por Deus. E mesmo assim, Deus quer amá-lo. Deus enviou seu Filho unigênito, o único Filho, porque amou o mundo e recebeu dele o desprezo. O mundo faz tudo para desmoralizá-lo, ignorá-lo, apagá-lo da história da sua criação, da própria criação de Deus. O mundo não quer o Criador na sua história. O cenário é este: a criatura lutando contra o seu Criador. Porém, nós sabemos quem ganhará o embate final. Enfim, em tudo isto que compartilhei com vocês, por meio desse ensinamento do Evangelho, que fique claro algumas coisas. Primeiro, eu vou separar 11 coisas que eu coloquei lá no início do vídeo escrito. O amor divino por cristãos sinceros gera ódio. Segundo, o modo como Deus reveste seus filhos gera inveja. Portanto, meu amigo, meu irmão, terceiro, esteja sempre pronto para ser atacado e sofrer. A sua vida não vai ser fácil. Não caia no engano desses pregadores. Não, Deus quer que você tenha boa vida. Mentira! Eles são mentirosos. As suas palavras não vêm de Deus, mas vêm do inferno para enganar você. Não duvide nunca. Em quarto lugar, nunca duvide da presença de Deus em sua vida. Em quinto, creia que Deus é o Senhor da sua história. Ele é o Senhor. É Ele quem escreveu e é Ele quem está pautando tudo o que está lhe acontecendo. Em sexto lugar, todo o mal permitido por Deus será transformado em bem. Podem agredir, podem fazer tudo o que quiserem, mas se você for atrás dos planos de Deus, você está cooperando para o bem. Não é o seu bem pessoal, é o bem de Deus. É o bem que ajudará a muitos. O cristão egoísta só vai à igreja pensando em si mesmo. O pastor egoísta enche a sua cabeça com ideias fantasiosas, sensacionalistas e mentirosas, porque ele quer que essa pessoa permaneça lá no seu auditório. Essa pessoa nunca vai se tornar um membro da família de Deus. Em sétimo lugar, procure aprender a perdoar aos que lhes fazem mal. Aprenda. Em oitavo lugar, ofereça ao próximo o melhor de Deus em sua vida. Aprenda a dar o melhor de Deus. Em nono lugar, tenha prazer em Deus e ande em integridade, honestidade. Seja temente a Ele. Fortaleça sua casa, sua família.
Em 10º lugar, lembre-se, é Deus que lhe traz honra. É Deus quem lhe dá honra. É Deus quem lhe dá elevação. O mundo sempre o rebaixará. A menos que você seja um cristão carnal, que não ama a Deus. Em último lugar, em 11º, nunca tire os seus olhos de Jesus e da eternidade. Bendita eternidade. Não queira ir para a eternidade porque lá você vai parar de chorar. Não, você vai para a eternidade para viver na presença de Deus, diante da face dele, para servi-lo com toda a pureza da sua alma. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para compartilhar com vocês lições preciosas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não somos merecedores de nada, mas queremos, Pai, cooperar contigo, para que muitas pessoas escapem do inferno e cheguem à eternidade. Assim como o Senhor luta com a minha alma, e eu também, para que eu escape do inferno e chegue à eternidade, pois quero estar na Tua presença para amar. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas e nos ajude a servi-lo, a desejá-lo, mais do que tudo, mais do que todos. Santo Deus, age em nossas vidas, nos dê o Teu perdão, a Tua misericórdia, e que na Tua graça alcancemos o conhecimento de Jesus Cristo. Cresçamos nele a cada dia e possamos ter certeza de que moraremos com Ele muito em breve, no Teu santo lar. Abençoe estas famílias e os proteja. Que Deus nos abençoe e que vocês sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.